Você já deve ter visto casamentos que são lindos, decorados e casamentos que têm a identidade do casal. Sem muitas vezes nem saber o porquê, você consegue sentir isso. A diferença entre casamentos que são apenas bonitos com aqueles casamentos que realmente refletem a identidade do casal. E o papo de hoje é exatamente sobre essa diferença. O que faz um casamento ser só lindo e um casamento que reflete a sua identidade. Eu sou Graziele Cristine, Wedding Design, especializada em mini wedding, e esse é o quadro Papo sobre Decoração. Hoje, as noivas têm acesso a muitas referências. Nós temos redes sociais sempre trazendo novidades, surgindo tendências novas a todo momento, e isso trouxe uma coisa muito positiva, que é mais inspirações. Mas, ao mesmo tempo, ela trouxe também um problema silencioso, que é a perda da identidade. E isso acontece porque quando as noivas estão escolhendo essas referências, o que desperta nelas é uma referência que é bonita, é uma referência que está em alta, é uma referência que ela encontrou ali alguma coisa que chamasse a atenção dela, mas ela não consegue identificar a identidade do casal. Eu tenho certeza que já aconteceu de você ir a um casamento e que você tinha aquela sensação de que estava tudo perfeito, muito bem decorado, tudo era muito interligado, as flores eram bonitas, a paleta tinha sido escolhida de forma muito corretamente, as mesas estavam ali postas de uma forma muito elegante, mas faltava a presença, faltava a identidade. Era como se fosse apenas um casamento meio fantasma, onde você não consegue identificar a representação dos noivos ali, vocês me entendem? E eu vou te dar 3 motivos aqui de por que isso acontece, né? O primeiro é quando o conceito não é elaborado, o conceito não foi pensado. E o que é o conceito, Grazi? É quando a gente faz uma análise realmente da história do casal, o que eles querem viver naquele momento, o que para eles é importante, quais são os valores deles, o que eles querem trazer naquele casamento. Toda essa análise ou anamnese, vamos dizer assim, do casal, eu transformo nas minhas consultorias num conceito, que é esse conceito que vai ser o que a gente chama no final da entrega, o mapa da identidade daquele casal. Então, quando você tem esse mapa, que ele realmente é a função de um mapa, de te guiar, você tem dentro das suas escolhas o que vai trazer essa identidade. E quando você não tem esse conceito, quando você não tem a direção através desse conceito, você acaba tendo uma decoração ainda que perfeita, mas vazia. O segundo motivo, e ele é muito comum, é quando as referências são copiadas sem nenhuma direção. E aqui eu já faço uma pausa, porque quando você tem a referência, ela não é para ser copiada literal. Ali ela é uma inspiração que ela traz quando você olha aquela referência e você acha alguma coisa que te chama a atenção, porque muitas vezes a gente tem uma referência, não é que a gente gostou de tudo, a gente gostou do clima que ela passa, da mensagem que ela passa, às vezes do formato de um layout que ali foi montado. Então, em primeiro momento, a gente precisa saber o que a gente gostou daquela referência. E quando a gente não tem essa sensibilidade, ou a gente não tem alguém para nos orientar, para dirigir essa estética, o simples fato de você só copiar aquela referência, ela não vai passar a mesma emoção. Porque ali ela está retratando a referência que você tem, né? Ela está retratando a estética, a identidade de um outro casal. E que muitas vezes, pelo fato de você ter achado ela bonita, ela não corresponde à identidade de vocês no fato de representar, entende? Porque não houve a interpretação daquela inspiração. Então, quando você copia uma referência, primeiro, se ela não for bem reproduzida, ela já perde ali
a sua essência, não, porque ali já falta essência, mas ela perde aquele efeito uau que você gostou da referência. Então, se ela não é bem replicada, ela já perde esse sentido aí. E quando você replica essa referência, você está perdendo a sua essência, porque ela não está ali condizente com a sua identidade. Então você copia uma imagem que não te representa e às vezes ela não está nem copiada de uma forma bem esteticamente, vamos dizer assim, tá? E o terceiro motivo é quando a atmosfera não foi pensada, que ela é um pouco da continuidade desses dois itens anteriores. Porque o que é a atmosfera? A atmosfera é aquele clima do ambiente que você quer viver, ou do que o clima, mais o perfil dos seus convidados. Então você tem um casamento que você tem um perfil de convidados muito jovem, onde eles querem muita animação, mais descontraído. Então a atmosfera do seu casamento tem que ser montada para conduzir nesse contexto. Então, desde a forma como eles vão estar dispostas as mesas, o tipo do buffet, as cores, aí entra a decoração, a iluminação, o tipo de música, tudo isso vai compor a sua atmosfera de acordo com o que você quer viver naquele dia. E quando você não tem esse passo, você acaba tendo apenas um casamento bonito, porque ele não parece vivo, porque ele não tem a presença ali. Eu já aproveito aqui para convidar vocês que estão assistindo a conhecer a consultoria Wedding Design, que é esse momento em que a gente faz todo esse mapeamento da identidade do casal, da interpretação dos seus sonhos e desejos, e traduzo eles na estética do casamento. As informações eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para a gente não se alongar muito, mas ficam todas convidadas para conhecer a consultoria Wedding Design. Continuando, então o que a gente vê também, que muito dessa perda de identidade acontece quando a intenção do casamento é impressionar, quando tem como impressionar os convidados, impactar, e aí se faz do sentido de ter alguns excessos, como excesso de flores, estruturas muito impactantes, muita informação desconectada, muito elemento. Então a intenção de impressionar às vezes perde o sentido e acaba criando um movimento que traz muitos elementos que disputam a atenção, e você perde a narrativa daquela decoração e você não consegue nem impressionar, porque esses elementos eles ficam em destaques solitários, vamos dizer assim, porque cada hora um tá ali chamando a atenção, então seu olhar tá toda hora se perdendo, porque tem brigas pela atenção dele, e você não cria essa sensação de impressionar e também perde a narrativa da história daquela decoração, porque eles não estão alinhados, eles não têm a mesma comunicação. Quando, na verdade, a identidade de uma festa, de uma decoração, ela nasce das escolhas feitas com intenção, quando se tem clareza do que você busca, quando cada detalhe é pensado no efeito e na mensagem que ele vai comunicar, e aí sim você vai ver se isso está dentro daquela atmosfera que você escolheu, do conceito que representam vocês. Então, para ter refletido essa identidade do casal, narrado nessa decoração, é preciso sim de uma orientação estrutural de como deve ser feita uma hierarquia de escolhas, né, onde você entende o porquê que você vai escolher isso primeiro, o que isso aqui vai influenciar nesse outro elemento, e traduz isso também na segurança da decisão que você tem. Então você acaba aquele medo de será que realmente é isso que eu quero? Você se sente muito mais segura porque você tem a certeza para onde você está indo. Então as suas escolhas são muito bem assertivas, você não vai ter um problema de retrabalho e nem de contratar algum fornecedor ou escolher algum tipo de serviço de forma errada e tendo que refazer isso novamente. Então tudo isso traz uma segurança, uma leveza no seu planejamento
E a certeza de que no final o seu casamento está contando a sua história, está narrando a sua identidade. Quando eu falo sua, é sua e do seu noivo. E é exatamente isso que faz alguns casamentos permanecerem na sua memória. Não porque eles eram perfeitos, mas sim porque eles eram verdadeiros. E se você chegou até aqui, não deixe de curtir e compartilhar este vídeo com outras noivas que também sonham com mini wedding.